Olá, pessoal! Estamos de volta com Papos e Prosas Cast. Eu sou a Nani Siqueira e nós estamos aqui toda semana trazendo novidades, batendo papo com pessoas interessantes, com histórias de vida que pode trazer para você inspiração. E o nosso objetivo é exatamente esse, trazer alguma coisa que complemente na sua vida, seja físico, espiritual, mental, porque nós somos essa integralidade. Hoje, essa minha convidada é uma amiga querida, como todos que eu trago são amigos, são queridos e sempre tem histórias importantes e interessantes para dividir conosco. Ela é taróloga, terapeuta holística, mas nem sempre foi assim. É a Sol Viana. É um prazer estar aqui com você, Nani. Seja Nani. Bem-vinda. É muito prazer. E aí, conta aí pro pessoal como você caiu nessa área holística. Eu vou contar um pouquinho, que são muitos desafios. Exatamente. Muitos julgamentos. Exatamente. Esses é são bacana os piores. as pessoas saberem isso, porque às vezes vê assim, tá lá na televisão, no podcast, nossa, tá lá que legal, na Rádio Mundial, né? Que agora ela faz lá com a Nani Venâncio na Rádio Mundial, tá na Gazeta, mas não é assim, gente. Tem uma história a ser trilhada, né? Eu vou dar um resumo na história. Primeiro, quando você é criança, você tem vontade de ser alguma coisa. Eu queria ser médica. Eu queria ser secretária. Eu vi uma secretária de uma determinada empresa da minha cidade. Nossa, eu achava ela o máximo, Sabe gente. que eu gostava também? Queria ser bancária só pra ficar carimbando. Pá, pá, pá. Antigamente eu ia no banco, a mulher achava aquilo o máximo. Que doida. Tá, e aí eu queria ser secretária e fui fazer magistério. Não tinha nada a ver, né? No último ano de magistério eu falei, não nasci para dar aula. Não é isso, eu quero ser secretária mesmo. E aí passou um tempo, eu tive outros trabalhos, ainda nada de terapia holística, era jovenzinha ainda, tinha minha religião, tinha medo dessas coisas de espírito. Qual era a sua religião? Eu comecei na católica, tá. E depois eu comecei a estudar as outras, evangélica e tudo, mas eu tinha medo de espírito, não podia falar comigo. Todo médium tem medo de espírito, tá? Mais um adendo que eu vou falar aí pra você que tá em casa. Todo médico tem medo de espírito. Sim. Não é? Nossa, desde criança. E aí eu entrei na época num clube de futebol como auxiliar de escritório e cheguei a ser secretária da presidência. Olha. E trabalhei por muito tempo. Então eu cheguei onde eu queria. E aí... Você sabe o que eu acho que as pessoas em casa mais ficam intrigadas? Você tem que ter muita segurança, se conhecer bastante, para saber assim, eu vou ter que trocar isso aqui que eu já domino. Sim. Que eu ganho bem e sou reconhecida por algo que meu coração almeja. Aí vem o conflito, né? Muito conflito. E quando eu trabalhava de secretária, foi aí que surgiu, através da minha chefe, ela me levava para os cursos de terapia holística, centro espírita, tudo. Eu comecei aí. A gente não faz, né? E comecei a perder o medo. E comecei a pegar gosto por tudo. Isso foi em 1999 e no ano 2000, imagina. Naquela época ninguém lia tarô, era muito pouco, né? E eu como secretária, como é que eu ia ler tarô? No interior, não é isso? No interior. Aí eu falei, como é que eu vou ler tarô, gente? Vocês não acreditam. Eu consegui trabalho num site online. Eu era um avatar, não aparecia nunca, nem sabia com quem eu estava falando, era por telefone. Às vezes as pessoas falam, será que tem alguém lá atrás, né, do telefone ou do computador? Tem. Eu trabalhei uma vida inteira assim porque eu queria seguir com o tarô e tinha medo. Passaram-se mais ou menos 16 anos, eu adoeci. Eu já estava no mundo corporativo há muito tempo, eu tinha um alto salário e eu tive um câncer. E aí foi a hora que é isso que acontece, que veio a dúvida. Por quê? Porque a médica... Trocar o certo pelo duvidoso. Eu fui numa médica geneticista e ela falou assim, olha, do jeito que eu tô vendo, você tem 1 ano e meio de vida. Eita, isso em 2000? 2016 já. Já morava em outra cidade. Aí, o que aconteceu? A hora que ela falou, você tem 1 ano e meio de vida, aí eu falei, melhor eu fazer o que eu gosto. Né? Já que eu vou morrer mesmo, deixa eu ser taróloga. Vou fazer o que eu gosto, né? Já que eu tenho 1 ano e meio de vida, eu vou fazer o que eu gosto nesse 1 ano e meio. Vou fazer o que eu gosto. E aí, nesse 1 ano e meio, o que eu fiz? Eu deixei um salário alto, né? Estava afastada na época.
Gente, ser taróloga, vocês não imaginam, não tinha uma cliente presencial, era só online, não conhecia ninguém. Aí de uma veio outra, mas você ganha o mínimo, você fica insegura, porque você começa a Sim. lidar com as E com a pessoas. vida das E pessoas, com a né? vida. E quando você fica doente, você começa a analisar tudo na sua vida. O que eu fiz, por que que eu tô doente. Mas aí eu tive que fazer uma reforma íntima, gente, foi muito difícil. Porque você sabe, o câncer, eu tenho um problema no fígado até hoje, a doença no fígado lá atrás é a raiva. Então eu guardei muita raiva. Eu Olha aí, tive que trabalhar essa raiva toda que tinha dentro de mim. coisa importante. O nosso corpo fala. Sim, ele grita, ele não fala. Ele vai Nosso dando corpo pequenos sente. Então, assim, sinais. emoções e sentimentos somatizam e viram doenças. E virou. Então, quando chega a ponto de você ter um câncer, sua alma já estava bem doente, porque aí você passa, tá doente o espírito, o perispírito, você já passou por vários estresses, por muita coisa. Aí você fala, e agora, o que é que eu vou fazer da minha vida? A vida é igual andar de bicicleta. Você cai, levanta, cai, levanta. Aí eu passei a olhar para mim. Comecei, na época tinha muito julgamento, principalmente, assim, minha família era de outra religião, ainda é, pessoas conhecidas. Gente, o dia que eu apareci a primeira vez na TV, eu perdi mais ou menos uns 3.000 seguidores no Facebook, eu tinha 5. Sabe, de Mais da metade. preconceito, mais da metade. Mas tudo bem. Tudo Sabe bem. por quê, só? Eu penso assim, ó, o pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Se aquela pessoa não tem a capacidade de gostar de mim pelo que eu sou, e sim pelo que ela deseja que eu seja, não serve. Então, mas Então, tem é melhor a gente muito. ter do nosso lado pessoas que realmente estão do nosso lado, do que simplesmente aquelas que você tem que ser uma persona para agradar. Isso tudo também é consciência. A gente sente, fala, poxa vida, porque nós somos seres humanos, né? Sim. Poxa vida, será que só a minha religião influencia no meu caráter? A minha religião influencia no amor que eu tinha por aquela pessoa? Então, assim, são questionamentos que as pessoas têm que levar para a vida delas. Eu acho bacana quando você assumiu o que você era. Só que você assume, só que aí você se prepara para o julgamento e as pessoas te aceitarem. Só que aí você, além da reforma íntima, você começa a olhar por um todo. Mas por que que as pessoas têm que me aceitar? Eu sou o que sou e pronto, e vou seguir isso. Igual você é uma grande sacerdotisa. Mas as pessoas viam tarólogo, cartomante, essas coisas. Ah, é macumbeira, Ah, é mas do eu demônio. também. O povo É, me chama de macumbeira. entendeu? Eu falo, eu sou mesmo. Então é isso. Só que não é fácil. Você passa por um processo muito difícil e todo mundo, gente, nos vê atrás das câmeras e fala: nossa, aquela pessoa é muito espiritualizada. Nós A temos que vida dela é trabalhar fácil, né? todos os dias. Vocês não imaginam como é. Você tem que trabalhar a sua raiva, você tem que trabalhar o amor ao próximo, o seu amor próprio, o seu equilíbrio, porque como que você vai cuidar de outra pessoa se você está desequilibrado? Não tem como. É verdade. E nós somos testados dia após dia. Isso é. Porque assim, eu falo isso para os filhos de santo da casa. São 44 hoje, 45. É dentro da nossa casa, é dentro da nossa realidade que a gente mostra exatamente o que a gente é. Porque ir lá uma vez por semana, igual qualquer religião, ir num culto e agradecer é importante. Mas ali é fácil ser bem, boazinha, né? Sim, Parece que a gente pega a asinha a hora que chega na porta, põe a asinha e entra. Chega lá fora, começa a falar mal. Mas olha, não virou esquina, já tá, o cara fecha, você já tá xingando. Aí isso virou, é. você já começa a julgar. Então, assim, a gente tem que se espiritualizar o tempo inteiro. E uma coisa que eu bato sempre, sabe? Não é ser fanático, mas a gente tem que cuidar do corpo, mente e espírito para que a sua saúde Sim. seja plena. E o que aconteceu nessa época da doença? Eu brinco que a Liga da Justiça cuidou de mim, que são os terapeutas holísticos, né, que eram meus amigos. Muitas pessoas cuidaram, cada um fazia um experimento. Era reiki, barras de axis, Vamos para tudo. acupuntura, vamos para tudo. Nada mais do que Deus. Aí eu penso assim nas religiões. As pessoas têm preconceito. Deus é o mar e as religiões são o rio.
e todas vão desaguar no mesmo lugar. Exatamente. Então não precisa ter julgamento, não precisa ter nada. O importante é a sua religião te faz um ser melhor? Sim. Esse é o questionamento. Cada um tem que ir aonde gosta, o que te faz bem, sabe? Sem julgar o outro, ou você achar que é melhor, ou você querer pregar pro outro e fazer ele vir para sua religião, não. Tem Não que é? vir de O própria Cristo não era vontade. cristão, o Buda não era budista, sempre falo isso. Sim. Então, assim, nós temos que ser seres melhores, seres espiritualizados, por quê? A partir do momento que eu começo a ter essa consciência espiritual, por que eu tenho que ser uma pessoa espiritualizada? Para eu ter consciência. Que eu não posso, a gente vive numa família, numa sociedade, então assim, eu começo a entender que se eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim mesmo. Sim, é verdade. Não é verdade? Não adianta você querer plantar abacaxi e querer colher maçãzinha. Não vai. Essa matemática, ela não bate. Então assim, por que eu tenho que fazer minha reforma íntima? O que é reforma íntima? Pegar meus defeitinhos ali, meus desafios, começar a melhorar. Muitas vezes a gente é egoísta, é orgulhoso, é maledicente, fica falando, fica desejando mal para o outro. Começa a olhar para a sua vida, o que te faz melhor, o que te faz crescer. Eu estou na profissão certa? Que foi o que você fez? Porque também, de repente, você, igual você disse, quando você era criança, você tinha esse sonho, você realizou seu sonho de ser secretária. Sim, realizei. Então, por um período, aquilo foi importante. O ser humano, ele precisa de desafio. Quando você já sabia que tinha conquistado tudo aquilo dentro, né, desta carreira, mas o que mais faz sentido no meu espírito? E meu espírito estava gritando. Porque por mais que você está no mundo corporativo, você é mãe, dona de casa, tudo, você não tem muito tempo. Você tenta se espiritualizar, mas não é toda hora que você está conectado. Sim. Agora, nós, quando a gente passa a trabalhar com toda essa espiritualidade, a gente tem que se conectar e se moldar todo dia, toda hora. E olhar tudo aquilo que a gente está fazendo. Eu durmo super pouco. Essa noite eu dormi 3 horas. Eu acho que é normal para quem trabalha muito com espiritualidade, né? O tempo que eu tô acordada, eu tô em meditação. Isso é maravilhoso. Em oração. Então eu procuro isso, sabe assim? Já me perguntaram uma vez, né? Ai, você é mãe de santo, você é muito demandada? Sou. Muito. Muito. Mas eu não desejo mal. Muitas vezes eu sei quem está fazendo as demandas, né? Porque nós temos essa luzinha que nos mostra. Sim. Mas a gente tem que desejar luz para aquela pessoa, porque ela precisa encontrar felicidade. Pessoa feliz não enche o saco. Isso é Pessoa verdade. feliz não inveja a vida do outro. Isso é uma verdade. Você só incomoda aquele que está infeliz. Então, só que em vez de ficar a pessoa gastando dinheiro para te prejudicar, paga um curso. Paga uma imersão espiritual, tem tantas maravilhosas. Porque nós vamos estar preocupados em quem crescer. E é para mostrar para os outros? Não. É para fazer o melhor. Se a gente tem essa oportunidade de estar aqui hoje, falando sobre espiritualidade, porque hoje é muito mais aberto, né? Sim, muito. Então, assim, a gente tem esse canal, a nossa responsabilidade até perante a espiritualidade é mandar para o mundo isso. Eu penso dessa forma. Não, está correto, eu concordo. E dividir essa sua experiência. Mas e aí, vamos voltar para a sua vida. Trabalhou esse câncer, e aí? Trabalhei o câncer, trabalhei essa raiva, as mágoas. É, porque todos temos defeitos, né? E você guarda, falando, é isso a que você reforma fala, íntima, a né? reforma íntima. Gente, reforma íntima não é brincadeira. Ô, palavrinha A hora difícil. que você olha para as suas sombras, você vê o demônio que tem dentro de você. Vou te dizer mais. Ah. O pior inimigo que nós temos somos nós mesmos. Isso é verdade. Então você tem que trabalhar muito isso, muito. E fui trabalhando isso. E aí eu já fazia um pouco dessas terapias holísticas. Eu fiz reiki há muitos anos atrás. Eu fui fazendo cada etapa, só que até então eu não atendia as pessoas, porque, ai, como que eu vou atender uma pessoa, né? Depois que eu parei, eu comecei a atender também as pessoas na terapia, no reiki, no Barras de Axis. Eu fiz vários cursos de Barras de Axis, porque o Barras nos ajuda nos desbloqueios energéticos. Onde ele atua, o Barra de Axis? Ele atua 32 pontos na sua cabeça.
Ele atua até nas suas crenças limitantes, de você ter poder sobre os seus desejos, de você cocriar aquilo que você quer. Tá ligado com a espiritualidade. Não, não é bem uma espiritualidade, é uma técnica desenvolvida. Quem que desenvolveu? O Gary Douglas. Que bacana. É, Tá totalmente centralizado na cabeça. sim, você fica colocando os dedos nos pontos da cabeça. Então, aqui é a nossa banda de implante, é tudo aquilo que a gente traz desde criança, sabe? Nossas crenças limitantes, aquilo que nossos pais colocou na nossa cabeça, a Você não será religião e tudo. capaz de... Isso, aí você vai trabalhando tudo isso. Você trabalha bondade, gratidão. Olha. É, Tem você... alguma coisa pro pessoal em casa que ele possa fazer ou não? Tem que estar com terapeuta. Ai, tem que estar com um terapeuta. Aí, A única coisa guiado. que ele pode fazer é perguntas. Universo, o que mais é possível? Onde estão todas as possibilidades da minha vida? Isso são perguntas. Isso pode fazer, mas você tá com um terapeuta na maca? Universo surpreenda-me, é? É, também. Universo surpreenda-me. É barra de Axis. Eu já vi gente falando Essas isso. perguntas. Então você vai fazendo perguntas e você não pensa na resposta, é o universo que traz. Que bacana. É muito legal. E eu vou lá no seu espaço fazer em você. Ai, qualquer por hora. favor. Tô precisando. A gente cuida, né? É, Tem que tirar um tempinho. Hoje, na hora do almoço, falei, mãe, passa um creminho aí que eu tô com cansaço. precisa. Então, são muitas técnicas. O reiki também, né? Capta a energia do universo. É diferente do passe. Capta a energia do universo e coloca sobre a pessoa. O reiki veio através do Mikao Usui. Mas o universo entende-se Deus ou não? Entende-se tudo, né? Eu penso. Tudo é uma coisa só. Tudo é uma coisa só. Porque, ó, você sabe que eu tava são falando... técnicas diferentes. Sim, isso que eu ia te falar. O que eu entendo é que tudo caminha e cai no mesmo mar, É, isto. né? É tudo por uma melhora, mas está tudo integrado, Sim. não é isso? Tá tudo integrado, não adianta... É para sua melhoria, é para sua evolução, né? Por isso que você acaba fazendo isso. E aí você foi estudar o tarô. Foi o primeiro? Não, o tarô foi bem lá atrás, né? Foi em 99 que eu comecei Aí com o começou tarô. o tarô de Marsella, O tarô mitológico. mitológico. É, Eu tenho. foi meu primeiro baralho, foi o tarô mitológico. E eu jogava ele. E aí depois, com uma amiga, eu aprendi o baralho cigano. Aí eu me apaixonei, nunca mais larguei Eu dele. também. Você sabe que eu falo assim, que eu conheço muitas oraculistas, são vários oráculos, runas, búzios. Sim, Eu leio alguns deles. Mas eu acho que o oráculo que nos escolhe, não é? Sim, Pra mim, quando eu tô lendo o baralho cigano, ele me conta uma historinha, sim. né? É Pra isso mim. mesmo, e tá certo. E cada um se identifica com um oráculo. Exatamente. É ele que te escolhe mesmo. Eu também tenho vários, leio vários, mas o meu preferido Esse é o cigano? é o cigano. Ai, que lindo. Esse é o baralho cigano. Muito bacana. Aí depois disso você foi. É que assim, vai se aprofundando e fazendo outras coisas. Vai, Né? então, aí eu não voltei mais para o mundo corporativo, fui seguindo nessa área holística. Aí foi onde eu comecei na pandemia a fazer lives. Eu morava ainda na época em Ribeirão Preto. Eu fazia lives toda terça-feira. Eu entrava no ar. Então, aí todo mundo já ficava esperando e fazia live em estúdio também. E para tentar trazer uma mensagem para as pessoas, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Tava aquela bagunça, não sabíamos o dia de amanhã, tudo fechando, as pessoas apavoradas, muita gente perdendo emprego, perdendo tudo, virou um caos. Então tentava também passar uma mensagem positiva para as pessoas ficarem bem. É importante isso tudo, né? O que eu tava falando, lá a gente também teve essa, não vou dizer uma premonição, mas um aviso que viria essa pandemia, né? Sim. Que foi até uma pergunta que eu fiz para astróloga. Eu achei muito interessante que Pra você saber fez. se isso tem a ver, porque o mapa astral é da pessoa. Sim, Aí eu perguntei em relação ao mapa coletivo. E realmente a gente já recebeu essa notícia que virá outro mesmo, né? As pessoas precisam começar a olhar para si.
E não aprenderam. Não, foi isso que eu falei. Não aprenderam absolutamente nada. Parece que as pessoas que já eram egoístas ficaram mais egoístas, as que eram mais ruins, e assim foi. As pessoas se mostraram. Você pode ver que muitos casamentos acabaram na pandemia, foi o maior índice de divórcio. Imagina, não conseguir conviver com a pessoa que você casou, que você escolheu, né? Então, porque só trabalhava cada um de um lado, aí na hora da convivência... À noite chega, um vai para um lado, outro para o outro, daqui a pouco tá no celular e assim vai. As pessoas não conseguiam conviver com os filhos. Olha. Isso foi horrível, né? Agora, uma coisa eu digo para você, o que eu senti. Nossa, escola online. Gente, eu não nasci para ser professora. Nem eu. Você passou por isso, né? Passei. Gente, imagina, o meu filho tava... Acabou a pandemia, tem 1 ano e... 1 ano e meio, né? Mais ou menos, 1 ano e meio. Meu filho tá com 10, ele tinha 7 para 8 anos. Tinha 8 anos. Então. É início, ainda não se vira. Imagina. E você tinha que acompanhar, e a aula online, Nossa, lição, minha mãe doidou. Imagina, a geração... É. Foi difícil para as crianças. E você sabe que foi tão traumatizante que quando meu filho voltou presencial, ele ficou numa paranoia que ele achava que o tio da perua ia deixar ele. Olha. Você vê que as crianças também ficaram... Sim. Né? Desenvolveram fobia social. Muito medo mesmo. Você disse a palavra certa, fobia social. O que eu vi de criança com medo, não queriam mais sair de casa, voltar para a escola. Muita criança com medo do vírus, de pegar. Então, ficou assim um caos. E você sabe que falando sobre isso, né? Do inconsciente coletivo, nós como terapeutas, essa história desses massacres, essas coisas, né? O ser humano precisa melhorar só. Então, e foi um menino de 12 anos. 12 anos ainda é uma criança, né? Então, mas assim, agora ficou uma coisa que tá igual na nossa época era a loira do banheiro. Era o quê? A loira do banheiro, não era? Eu dou risada, gente, também, porque quem me conhece sabe que tudo eu levo para um lado... Na brincadeira, tudo assim, bem. mas para você ver que um boato, porque esse negócio da loira do banheiro era em todas as escolas, não era? Sim, eu tinha medo da loira do banheiro, não era gente. Só. Imagina, você Só morava que era uma aqui, coisa eu muito... no interior bem longe, tinha loira do banheiro. já tinha loira do banheiro. E ela tinha algodão na boca, se você tirasse o algodão, morria. Só que assim, viu como eu lembro? Só que assim, a gente tá brincando aqui, mas é uma coisa séria, tá? Isso tem que ser falado dentro de casa. Por que eu peguei esse gancho? Você falou que os pais não conseguiam conviver com seus filhos. Com a tecnologia, eu percebo que, tipo, dá um cala-boca pra criança, sabe? Não quer ter trabalho de educar. A culpa é toda nossa. Não é? É. Porque aí você tá cansada do trabalho, aí você chega, vai lá, fica no telefone. Ele fica quietinho, né? Ele fica quietinho, ele vai ficar lá no telefone o tempo todo. Na hora que ele sai do telefone, já é hora de dormir, mas você já tá muito cansada também, como mãe, você quer dormir também. Então, ele nunca vai ter aquela atenção. A convivência. Ele vai ter a atenção somente do telefone. Os meus também cresceram no celular, então tô falando a culpa é nossa, porque eu também, então agora eu tento mudar tudo isso. Eu também tento me policiar, mas eu não vou ser hipócrita de dizer que muias vezes que você tá cansado, você fala, fica aí. Fica aí. Põe um filme. Não adianta a gente florear que ser mãe é tudo romântico, gente. Porque não é. Porque quando a gente não tem ajuda, não tem nada de romântico. Não. É você com você mesmo, é bem difícil. Você tem que trabalhar o dia todo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu estava estudando português. E meu filho tem déficit de atenção. Então, assim, eu tenho que explicar para ele de uma forma que ele guarde. Sim. Sabe assim? Uma forma didática diferente. Exatamente, eu faço uma didática totalmente diferente com ele. Por analogia. Eu sempre estudei dessa forma, mas eu faço por analogia. Então, ele acaba lembrando e ele vai bem nas provas. Mas assim, não é fácil. Não é fácil. Só que a gente vai ter que se como que eu vou falar? Mudar esses moldes, tá? De família. Voltar. Total. Porque assim, antigamente as pessoas jantavam juntas. Eu faço questão de jantar. Eu também, isso eu faço. Eu acho que tem que ser o mínimo, sabe? E aí, como foi seu dia? Todos os dias eu pergunto pro meu filho, como foi seu dia? Ele ainda é pequeno, eu deito com ele ainda antes dele dormir. Aí ele pega no sono que eu vou pra minha cama.
A gente conversa ali, às vezes eu durmo. E ele fica lá. É Às vezes assim. a gente tá tão cansada, não é? É assim mesmo. Mas, gente, tem que observar. Parece que até no sul, outro dia que o menino levou uma faca, os pais também foram presos. Porque, assim, a gente tem que entender que criança, que ser humano é esse que a gente está colocando no mundo, tá? Sem julgamento. Mas a gente tem que ajudar o nosso planeta, a nossa sociedade. Porque você vê, o que me deixou, assim, indignada é que, assim, aconteceu com esse menino. Eu nem fiquei me aprofundando porque eu acho que é um assunto tão pesado e a gente que tem essa sensibilidade, a gente sente 3 vezes mais, ainda mais quem é mãe, né? Mas com certeza tem alguma coisa ali que tem que ser vista muito seriamente. Só que a gente tem que olhar quem a gente tem em casa. Os pais, normalmente, as mães sabem quem são seus filhos. Assim, quais são seus desafios e quais são suas habilidades. Então, se a gente percebe que a gente tem um filho que tem um comportamento difícil, a gente tem que começar a dar uma atenção diferenciada para isso, né? E por quê? Porque a sociedade está tão doente que as pessoas acham que isso pode virar moda. Não dá, né? As crianças estavam todas apavoradas do colégio do meu filho, que dia 20 fazia aniversário de um massacre aí, não sei se é nos Estados Unidos, e as crianças não querem ir para a escola. Então, assim, e aí pegaram vários casos. Então, assim, a nossa sociedade está doente. O que falta? Valores. Valores, falta amor, né? Muito. Hoje em dia ninguém tem paciência com nada. Todo mundo é imediatista, quer tudo para ontem. As pessoas parecem um pouco que perderam a educação. Pouco, tá bom. No trânsito, em perderam tudo. a educação totalmente. As pessoas, tudo. Elas tiram a vida por nada. Por coisas minúsculas, assim, que você fala, meu Deus, quanta intolerância. Sim. Fica um minutinho no semáforo. 1 minuto. Abriu, já tá todo mundo buzinando. Então, assim, nós como seres, né, que acreditamos numa vida além dessa, porque tem pessoas que acham que vai viver aqui, vai ter que ser olho por olho, dente por dente, acabou, morreu e não. Nós que acreditamos que estamos aqui de passagem, que estamos aqui fazendo a nossa liçãozinha de casa. Que não é fácil. Que não é fácil, fica bem claro. Mas que a gente volta para a nossa pátria espiritual, porque somos seres espirituais vivenciando algo na carne, não seres humanos vivenciando algo espiritual. Isso é verdade. Então as pessoas invertem também esse valor. Sim. Né? Isso aqui, perante a nossa espiritualidade, é só isso aqui, ó. É um trechinho pequenininho. E que não tá fácil, a energia do planeta tá muito pesada. E quem tem sensibilidade sente muito mais. Parece que cada dia a gente carrega um caminhão nas costas e uma carga que não... Você tá sentindo isso? Você viu a quaresma, como foi? Eu vi. Não, a quaresma eu tava me arrastando. Você tava na cama, né? Não, eu tava na cama. Eu tava na cama. Literalmente. Então, aí é o que até falou antes. Parei pra pensar, gente, eu só fico doente. O que tá acontecendo? A gente tem que indagar para saber o que está acontecendo. O que está acontecendo? O meu corpo está gritando. Sim. Então, esse gritar, Sol, para, respira, está trabalhando demais, está correndo demais. Só que aí você fala, nossa, mas eu tenho que trabalhar, porque eu tenho conta, tenho filho, eu cuido, né? Então você fala assim, não. Mas aí se eu morrer agora, o que vai acontecer? Então, de qualquer jeito, eu parei. Eu parei, deitei e fiquei lá. Teve um dia que eu falei, hoje é o dia da minha passagem. Eu não aguentava. Que horror. Só que é um novo vírus. Depois até passo o vídeo para você que tá tendo. E tá dando muita pneumonia. Eu vi falar. Eu tive esse vírus. Inclusive a doutora Denise, né, que eu até convidei ela para vir. Hoje ela não pôde vir. Justamente porque o companheiro dela, ele tava com pneumonia. Eu perguntei, ele fuma? Ela falou, não. Não, então. E foi direto pra UTI. É esse vírus. Eu vou te passar o vídeo dele. Eu esqueci o nome agora, não vou lembrar. Mas é o que tá pegando. E não dá H1N1, não é Covid. Ele dá uns sintomas de uma gripe forte. Ele abaixa a saturação do corpo e você começa a ter pneumonia. E pode morrer, viu, gente? Pneumonia e pode morrer, Ele chega a levar morte. Então, assim, eu não entendia mais nada. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? De cansaço.
Sabe por quê? Porque na hora que você tá doente, você não consegue nem rezar, você não Nada. consegue se conectar a nada, porque você não tem forças para nada. É verdade. Só que aí, né, aí a espiritualidade fala, levanta, vambora, já chega de deitar. Já deu. Já tô aqui de novo, gente. Graças a Deus, né? É, não é? Nossa, Então temos. você fala assim, agora eu tô pensando, olhando para tudo isso, essa forma da doença, e falar assim, o que que eu tenho que fazer com isso? Sim, Ainda não encontrei, mas eu vou encontrar, com sabe? certeza. Não é fácil, né? Igual a gente Não. estava falando com a Carla agora, ela falou, assim, ela falando é bem claro, né? Uhum. Trazer isso para o nosso dia a dia que não é fácil. Sim. Falar, né? A gente fala é tudo bonito, mas é aquilo que eu falei, nossas sombras não são fáceis. E me fala agora, você tá lá com a Nani, que dia que é na Eu Vibe tô na Mundial? Vibe Mundial toda quinta-feira, às 11 horas da manhã, com a Nani Tá Venâncio. vendo? A Nani Venâncio tem podcast aqui, né? Um beijo pra Nani, viu? Um beijo pra... E aqui agora eu estou com a Nani Siqueira. É, Nani, Nani. Você sabe que meu apelido desde criança é Nani, né? Meu nome é Elaine, mas até hoje meus sobrinhos, tia Nani, Ah, olha que eu acho legal. meigo. Aí eu falei, vou adotar o Nani. E ficou. Ficou Nani. Isso é muito bom. E também às vezes você vai lá no Revista da Cidade, não é? Vou, quarta-feira estarei lá, Olá, pessoal, novamente. vamos... E as redes sociais? Redes sociais. Instagram, que eu tô usando muito, eu deixei o Facebook de Eu lado. nem tenho mais, tá, Eu gente? deixei o Face, gente, eu não dou Também não conta. dou conta. Meu Insta é o @sol.solviana e meu TikTok é solviana tarô. Que bacana. Eu também abri um TikTok da loja.dona.padilha. Perfeito, porque o TikTok Ele ajuda bastante, ajuda né? bastante. Então eu tô com essas duas redes agora. Eu também tenho o Instagram do Papos e Prosas Cast, tem o Instagram da loja, que tem coisas lindíssimas, né? Gente, maravilhosos. Eu fui lá, vocês precisam conhecer, é um sonho a loja. Não é a loja, é um sonho de loja. Um amigo meu foi lá e falou: Nossa, aqui é uma boutique da Não, espiritualidade? é porque, gente, Padilha é muito sofisticado, não tinha como não Não ser, dá, né? né? Não dá para ser. É uma loja, assim, espiritualizada, maravilhosa. Tudo que tem lá é lindo. E não é só, eu falo assim, não é só o conceito belo do belo físico, Não, sabe? sim, É o cuidado que as pessoas vão lá, elas falam, nossa, eu me sinto mais acolhidas e mais. Parece que ela já recebe um tratamento espiritual assim que ela chega, né? Sim, e tudo que você colocou lá, assim, você colocou sua energia, a Exatamente. arrumação, cada detalhe, foi muito importante. E até hoje, assim, quando vai fazer as compras das imagens, de todos os detalhes da loja, eu faço questão de escolher um por um. Que bom. E eu falo isso para as clientes. Eu compro como se fosse para mim, porque a gente tem que oferecer o melhor se a gente quer o melhor. Sim, com certeza. Isso em qualquer campo da nossa vida. Eu tenho que oferecer aquilo que eu gostaria de receber. O universo é isso. O que eu dou para o outro é o que eu recebo para mim, né? Sim. Mas também tem lá, o Instagram é @loja.donapadilha. E vocês querendo marcar, olha, lá manda direct, tem algum telefone? Pode mandar o direct no @sol.solviana. O meu WhatsApp é o 11 93392 8289. 11 93392 8289. O meu também é 11 91 434 4163. É o da loja, é o do atendimento dos oráculos. Lá tem massagem relaxante agora também. Ai, que Tem maravilha. reiki. Tem bastante coisa acontecendo lá no espaço. Vai lá conhecer a gente, tá? Eu quero agradecer imensamente cada um de vocês que tem acompanhado, que tem mandado pra gente. Coloca lá o que vocês querem que a gente fale aqui. Eu procuro trazer sempre algum assunto que possa enriquecer tanto como experiência de vida e esse nosso universo que é mágico e que todo mundo ama. Eu amo, ela ama e muita gente, tá? Muito obrigada a todos. Beijo para Tainá, beijo. Eu não sei o nome do meu amigo, do Lucas, querido, o Julinho, o João, todos vocês que são tão generosos conosco. E também tem o esqueci. Borel, gente. Hoje eu tô, você sabe, né? Vocês têm um pouquinho de paciência que a gente tá ficando mais velha, né? A memória vai acabando. Mas muito obrigada, Papai do Céu, viu?
que vocês possam serem abraçados neste momento. Beijos de luz e até o próximo encontro. Que assim seja, meu povo. Tá feito. Beijos.